Bom dia, gente. Muito bom vê-los novamente. Domingo passado eu não estava em Caxias, fui lá visitar meu irmão em Sapiranga e conhecer não, né? Fui na celebração lá à noite em Sapiranga, conheci os irmãos de outra igreja e deu saudade de vocês. Então eu convido vocês a ficar de pé. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Criançada, vocês lembram de uma música que falava para a gente ler a Bíblia? Então, quem quiser, crianças que quiserem vir para frente, se quiser algum adulto também vir aqui para frente, fica à vontade, tá? Então, vamos lá. Leia a Bíblia e faça a oração. Isso aí. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se
a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não olha a Bíblia não lê, não irá crescer. Vai lá pro início de novo. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito. Um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós. Que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. Do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. E então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Senhor Deus e Pai, Tu és digno de tudo, Deus. Recebe, Pai, esse nosso louvor e que possamos lembrar, Pai, que esse mundo aqui, Pai, não era Teu plano ser assim, mas por desobediência nossa, Pai, Ele se tornou isso que é, e mesmo assim o Senhor não desistiu de nós, e que possamos Te louvar, Pai, por esse simples, talvez simples, entre aspas, motivo. E quando a gente olha para esse mundo, a gente vê, Pai, o quanto ele é caído, o quanto ele está deturpado
daquilo que o Senhor planejou, mas um dia o Senhor vai voltar e vai restaurar, Pai, a nós. E que tudo que venha à nossa mente, Pai, que a gente possa lembrar, Deus, tudo que o Senhor já fez por nós, tudo que o Senhor está fazendo, essa transformação de vida no coração, e que isso nos leve a Te adorar, Pai. Realmente grandes são as Tuas obras, e que possamos lembrar, Pai, com essa última música, que Tu és um Pai para nós, um Pai querido, o melhor exemplo de Pai, e que novamente, Pai, isso nos leve a Te adorar e Te louvar, Senhor. No nome de Cristo que nós Te agradecemos e oramos. Amém. Ó Senhor Jesus, vem e nos transforma e faz em nós a Tua vontade. Vem em nós reinar, somos o Teu povo em comunhão, reunidos pra Te adorar. Tu és nosso Pai querido e como Pai nos ama e nos quer. Dá-nos compreensão da Tua graça e plena paz no coração. Te agradecemos por Jesus, que morreu na cruz e restaurou o que era treva em nós, fez luz. Tu és nosso Pai querido e como Pai nos ama e nos dá a paz. Dá-nos compreensão da Tua graça e plena paz no coração. Te agradecemos por Jesus, que morreu na cruz e restaurou o que era treva em nós, fez luz. Tu és nosso Pai querido e como Pai nos ama e nos dá a paz. Vontade, gente. Bom dia a todos. Tudo beleza por aí? Então tá bom. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por Tua palavra aqui diante de nós nesse momento. Nosso clamor aqui agora, Pai, é que o Senhor fale a cada um de nós, Pai. Usa, Pai, cada palavra que será dita aqui hoje, que seja a Tua palavra sendo exposta, Deus, e que ela seja o divisor de águas na nossa vida. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém, queridos. Vamos começar então? Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 10. Hoje a gente vai falar sobre um tema que para mim é muito precioso, é um tema que eu gosto muito e tenho me dedicado aos últimos anos aí a estudar esse tema. Esse tema, quanto mais eu estudo ele, mais eu vejo o quanto que é desafiador para nós cristãos, em especial para mim.
o quanto é desafiador para mim adentrar nesse tema. Um tema que eu tenho muito prazer em estudar e até ensinar a respeito, né? Hoje acontecerá um encontro aqui. Estamos falando da série de encontros com Jesus. E hoje vai acontecer um encontro aqui nessa manhã. De um lado teremos todo o sucesso, toda a fama, todo o dinheiro, tudo aquilo que diante de nós, ao olhar para uma pessoa, a gente olha e diz assim, essa pessoa se deu bem na vida. De um lado temos essa entidade chamada sucesso, dinheiro. E do outro lado temos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que conhece cada um de nós, nos chama pelo nome e sabe exatamente quantos fios de cabelo existe na cabeça de cada um de nós aqui. Uns têm mais, outros têm menos. Mas Ele conhece também os astros e as estrelas, cada uma no seu esplendor. Todo o universo, todo o cosmos foi criado por Ele. De um lado temos aquilo que nós entendemos por valioso, como seres humanos. E do outro lado temos o Deus Todo-Poderoso. E essas duas realidades vão se chocar num encontro hoje. E nós, como espectadores desse encontro, somos convidados pela palavra de Deus a tomarmos um partido. De que lado nós vamos estar? Aonde nós vamos olhar para essa história? De que lado a gente vai se posicionar? Está relatado lá no evangelho que escreveu Marcos. Hoje nós teremos, ali a partir do versículo 17, o encontro de Cristo com o jovem rico, o encontro de Deus com o dinheiro. Marcos capítulo 10, do 17 em diante, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Mais de 2.300 versículos, passagens bíblicas falando de dinheiro. Essa passagem especial que a gente vai ler aqui é relatada em 3 dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas relatam essa mesma história. Por que será que Jesus e Deus, na sua sabedoria, citou tantas vezes o dinheiro na Bíblia? Sinal é muito, muito claro de que seria algo desafiador para nós. Vamos olhar então para essa passagem. São 10 versículos, eu vou ler para vocês. A partir do versículo 17, diz o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém? Que o nosso Deus abra o nosso entendimento, a começar em mim, todos nós aqui, diante dessa passagem aqui hoje. Eu gostaria de contextualizar um pouco, para iniciar esse bate-papo nosso, contextualizar. Quando a gente lê a Bíblia, ou outra história, quando nos conta uma história, né, na nossa mente vai criando um filme daquilo que acontece na nossa mente. E às vezes quando a gente vê algum filme sobre a época de Jesus, ou a gente vê uma novela que tem muitas vezes passando a respeito daquele tempo de Jesus, muitas vezes essas narrativas em forma audiovisual, elas são um pouco distorcidas daquilo que realmente era a sociedade naquela época. E eu gostaria de trazer um pouco desse contexto para dar base no entendimento dessa mensagem aqui hoje. A cidade naquela época era um pouco diferente do que nós vemos aqui hoje diante dos nossos olhos.
verdadeiros cortiços, né? Eram casas muito, muito simples, uma metragem muito pequena, né? Inclusive, em determinada parte do Evangelho, diz que uma única lamparina era capaz de iluminar toda a casa. Imagina, você colocava uma lâmpada, uma vela no meio de uma casa e iluminava todo o cômodo. Pequenos cubículos, pé direito bem baixo. As pessoas constantemente tinham que dormir no terraço das casas, de tanto que era o calor que havia naquelas pequenas cidades. Era uma cidade onde as pessoas se amontoavam muito ali. O contexto era um contexto em que 80% da população vivia na extrema pobreza, extrema miséria, passavam muita necessidade. Roupas como as nossas não eram comuns naquele tempo. A maioria das pessoas andavam aos farrapos por aí afora. A sociedade era dividida então nesses 80% que vivia na extrema pobreza, e 2% dessa sociedade era a aristocracia dessa sociedade. Pessoas bem trajadas, uma diferença social muito grande. A classe média, como nós conhecemos hoje, naquele contexto, praticamente não existia. Existia, sim, uma classe que era um pouquinho melhor de vida do que esses 80% mais baixo, que eram os comerciantes, aqueles artesãos, os pescadores também, que faziam algum tipo de trabalho. Mas o próprio Senhor Jesus, a Bíblia dá indícios fortes de que ele estava nessa classe dos menos favorecidos. Porque em razão do seu nascimento, quando José e Maria vão a Belém, eles não encontram lugar para se hospedar, eles não tinham recurso para isso também, né? E eles vão ali e depositam Jesus numa manjedoura. Sinal de que o contexto era bem simples da família deles. Inclusive, quando José e Maria vão apresentá-lo no templo, eles levam 2 pombinhas para oferecer. Somente as pessoas mais simples levavam essa oferta tão singela para ofertar quando a criança nascia. Ou seja, um contexto muito diferente do nosso. Se nós pegássemos esse jovem rico, trouxéssemos ele aqui, colocássemos sentadinho aqui, ele se impressionaria muito com tudo que está acontecendo aqui hoje. Ele seria inconcebível para ele muitas das coisas que a gente tem por normal. Como assim na casa de vocês tem água quente? Como assim? Isso é inconcebível para essas pessoas. Quando a gente lê essa passagem bíblica, às vezes a gente pensa que esse homem, ele era um homem de alto poder aquisitivo. Mas a realidade é o seguinte, que nós, só de estarmos aqui hoje, certamente somos de um poder aquisitivo muito maior do que os homens ricos daquela época. Ou seja, quando Cristo coloca essa passagem nos evangelhos, ele está falando diretamente para nós também. É um exemplo para nós. A gente pode ler esse texto, esses 10 versículos que a gente acabou de ler aqui, e nos colocarmos nessa posição desse jovem rico. E tirar daqui lições para a nossa vida. Para a nossa vida. E o Francesco, ele gosta bastante de fazer um versinho, né? Eu não tenho a habilidade do Francesco fazer um versinho. Mas eu também pensei, eu gosto também de sintetizar num único conceito a mensagem. E a frase que fica hoje ao ler esse texto, eu quero que vocês, pode esquecer tudo que eu falei aqui, mas levem essa frase no coração. É o seguinte: no coração onde Deus vive, não há lugar para nenhum outro Deus. Vamos falar juntos? Você consegue me lembrar? No coração onde Deus vive, não há lugar para nenhum outro Deus. Nosso Deus, Ele é exclusivo. Quando Ele se lança a conquistar o nosso coração, não tem espaço para outro Deus. E nós, como de costume, aqui na Aliança Bíblica, a gente pega uma passagem bíblica e a gente gosta de esmiuçá-la, estudar versículo a versículo, talvez palavra a palavra, para entender exatamente o que esse texto está querendo dizer. Vamos adentrar então nesses versículos e entender melhor cada uma dessas pequenas partes. Vamos comigo, te convido a ler junto comigo novamente o primeiro versículo, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeira parte desse texto, então, olha que interessante. Esse homem, que é esse jovem rico, nessa passagem, você viu que não falou que ele era jovem rico, mas nos outros 2 evangelhos citam que esse homem ele era jovem e era rico. Uma combinação mais rara ainda naqueles tempos.
Mais rara ainda, esse homem, ele inicia o encontro com Cristo correndo aos seus pés e se jogando aos pés de Jesus. Sabe que hoje em dia a gente vê alguém correndo na rua, e a gente acha até chique a pessoa correndo na rua, né? Dá até uma inveja de ver aquelas pessoas correndo na rua. Mas naquele contexto social, as pessoas elas não corriam. É estranho, mas correr era um símbolo também, né? As pessoas da mais alta classe social, elas não se davam isso de correr. Correr era coisa dos pobres, da classe mais baixa. E aquele homem, ele corre até Jesus e se lança de joelhos diante do Cristo. E é muito interessante isso acontecer logo de cara, porque é o seguinte, aquele homem, ele estava habituado a impressionar as pessoas. Daquilo que ele tinha conquistado na vida dele, as pessoas olhavam para ele e o admiravam pelas coisas que ele fazia. O status que ele tinha adquirido, a Bíblia não fala se ele adquiriu aquilo porque ele ganhou de uma herança ou foi os próprios negócios daquele homem, mas o fato é de que aquele homem trajava roupas lindas, muito diferente das roupas que a maioria das pessoas trajavam. E aquele homem, ele estava no alto escalão, não só do que era a realidade financeira, mas também da realidade religiosa daquela época. Um homem muito admirado. Então podemos pensar, e ao imaginar essa cena, olhar o quanto que aquele homem, ele se preocupava com as aparências. E aquilo que ele fez diante de Jesus, não refletiu exatamente aquilo que estava no coração dele, quando ele se joga de joelhos diante de Jesus. As pessoas olharam para aquela cena e ficaram impressionadas com aquela atitude. Mas tem um ditado bem comum a nós que diz o seguinte: quem vê cara não vê coração. E as pessoas podem ter até achado legal, nossa, esse homem aí, olha só o que ele está fazendo. Mas Jesus sacou logo o que tinha no coração dele. Jesus, ele olhou para aquele homem e viu que algo tinha diferente no coração daquele homem. E que aquela atitude de se colocar de joelhos não necessariamente simbolizava um coração de joelhos diante de Deus. Ele pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, bom mestre. Nos outros evangelhos, ele muda um pouco essa combinação das palavras, e ele fala assim, lá em Mateus: o que de bom devo fazer para herdar a vida eterna? Mas o fato é que, independente de como, onde essa palavra bom é colocada dentro da narrativa, quando esse homem fala a palavra bom, isso, para Jesus, também reflete mais um pouquinho do coração dele. Porque havia uma intenção por trás desse bom mestre, que ele fala aqui. Em outras palavras, o que aquele homem estava querendo colocar quando ele disse bom mestre, ele estava colocando de igual para Jesus. Assim, Jesus, eu identifico em você um homem diferenciado, um grande mestre. E eu sei o que é ser um bom mestre, eu também tenho as minhas virtudes. O que de bom eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Fala aí, Jesus, porque eu estou acostumado a fazer coisas boas. Eu estou acostumado a essa realidade do esforço, da religiosidade, das aparências. E às vezes a gente cai muito nisso também. É um desafio para nós. Eu fico pensando que às vezes, se esse jovem rico estivesse aqui no nosso meio, a gente até admiraria ele também, pelas coisas boas que esse homem faria entre nós, pelo diferencial, o quão diferenciado esse homem seria. E Jesus, ele olha para aquilo e responde para esse homem. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Não que Jesus aqui está dizendo que ele tinha maldade em si, mas Jesus sacou o coração dele. Jesus entendeu o coração dele e falou assim: meu amigo, nessa entrelinha está falando assim: você acha que alguém é bom? Você acha que as suas atitudes, aquilo que você se esforça tanto para aparentar essa sua bondade, você acha que isso aí está impressionando a Deus? Somente um que é bom, e esse um é Deus. Jesus, o próprio Deus encarnado diante daquele homem, está falando o quê? Está falando para todos nós também: todos pecaram e carecem da glória
de Deus. Romanos 3, 23. E é uma tentação muito constante para nós também, pensarmos na nossa bondade, o quanto que a gente é capaz de crescer na escala social baseado naquilo de bom que a gente faz. Às vezes, eu já ouvi as moças, quando são solteiras, falando assim, conheci um rapaz, e ele é tão bom, nossa, trata bem a mãe, trabalhador, fala baixinho, sabe que as pessoas falam baixinho assim? Toca violão, canta bem, fala bonito. Nossa, pai, mãe, olha, é um príncipe, meu Deus. Só tem um defeito. Não acredita em Deus. Mas o resto, pai, nossa, ele é bom demais. Já ouviu falar isso? Algumas vezes? Só falta um detalhe para ele. Mera ilusão, meus queridos. Pessoa sem Deus, não há bondade. Talvez algumas coisas que a pessoa faça sejam bem intencionadas, sem Cristo, mas o que realmente garante a nossa salvação eterna não são as coisas boas que a gente faz aqui nesse mundo. O que garante a nossa salvação é o sacrifício de Cristo naquela cruz e a fé depositada nesse sacrifício. Não tem nada a ver com aquilo de bom que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos. Mas vamos adiante, vamos esmiuçar um pouquinho mais esse primeiro versículo. Você viu quanta coisa interessante tem no único versículo da Bíblia? Você tem se dedicado, só um parênteses, tem se dedicado na sua casa a pegar um versículo da Bíblia e tentar pensar assim em profundidade? O que esse versículo está falando? Cada palavra que aqui está. Ou será que a gente está adentrando na Bíblia somente de domingo, quando a gente vem aqui na aliança? Mas voltando aqui para o texto. Que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Tem muito a ver com isso que eu estava falando agora há pouco. Esse homem que se achava bom, ele estava perguntando o que para Jesus? O que eu tenho que fazer demais? Eu sou capaz de fazer tudo, fala aí que eu faço. Que farei para conquistar a vida eterna? E nessa frase existe uma contrapartida aqui que fica claro para nós, de que a vida eterna não se conquista por esforços humanos, ela é um presente de Deus. Versículo 19 diz, vamos adiante. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Os homens daquela época, principalmente os poderosos, os fariseus, a partir dos 13 anos de idade, eles se comprometiam diante da sociedade a cumprir toda a lei. Todas aquelas muitas leis que existiam. E aquele homem se dedicou a isso. E Jesus cita as leis, algumas das leis ali, né? E note que interessante que Jesus cita algumas leis específicas para aquele homem. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Jesus cita a parte da lei que diz respeito àquilo que a gente faz para com as outras pessoas, né? Não matar, a gente mata a outra pessoa, né? Testemunho, falso testemunho, enganar ninguém, honrar pai e mãe com a outra pessoa. E no que tangia a vida desse homem, no relacionamento com as outras pessoas, ele tirava boa nota, ele se dava bem. Mas a lei, ela se resumia em 2 grandes mandamentos. Você lembra qual que eram os 2 grandes mandamentos? Amarás a Deus de todo o seu coração e o seu próximo como a ti mesmo. Interessante que esse homem, no amar o próximo como a si mesmo, ele tirava a nota 10. Mas na primeira parte, amar a Deus sobre todas as coisas, esse homem não tinha Deus como objeto principal do seu amor sobre todas as outras coisas. Havia um ídolo no coração desse homem. Havia algo muito presente ali no coração dele, que era o amor às posses materiais. O amor ao dinheiro estava presente ali. E ele deixou de lado determinados aspectos da vida dele e focou em outro.
Tem até um ditado que diz que a carteira nossa é a última parte do nosso corpo que se converte. Diz, né, que a carteira, quando chegar no nosso bolso, é um desafio para nós. E aquele homem também tinha esse mesmo desafio. Mas é linda essa passagem, por causa que, na sequência, no versículo 21, Jesus, ele olha para ele e o ama. Jesus olhou para ele e o amou. O amor e o perdão de Deus, ele não se estende só para os pobres, mas também para aqueles que nessa vida conseguiram determinado sucesso financeiro. O amor do nosso Deus, às vezes a gente pensa que está muito canalizado naquelas pessoas que têm menos recursos. Mas Deus ama a todos e Ele se entregou por todos. Ele se entregou pelos milionários, pelos bilionários, e dizem que o ano que vem vai ter um primeiro trilionário, que é o Elon Musk. O Elon Musk diz que ele vai atingir $1 trilhão ano que vem. E independente da quantidade de recursos, o coração dos seres humanos, todos são carentes da glória de Deus. Independente da quantidade de dinheiro, e Cristo olha para aquele homem, não com desprezo para aquele homem. Não olha para aquele homem e fala assim, esse cara aí, quem esse cara pensa que é, cara? Esse cara sabe nada. Não, Jesus olha para ele e o ama. Sabe por quê? Porque a especialidade de Jesus é amar os pecadores carentes. Jesus veio para aqueles que estão doentes. Porque Jesus quer nos curar. Havia um cisto no coração desse homem. Havia, simbolicamente falando, né, havia algo ali dentro do coração daquele homem que estava o condenando à morte. E se aquele homem não fizesse uma cirurgia profunda no coração dele, na alma dele, ele morreria. E como um cardiologista, Jesus olha para aquele homem e dá o remédio para ele daquilo que ele tem que fazer. Você tem que fazer uma cirurgia no seu coração, meu amigo. A gente tem que tirar esse cisto que está aí dentro. Tem que tirar esse tumor que está dentro do seu coração. Será algo muito invasivo na sua alma. Mas esse é o remédio para ti. E Jesus chega para esse homem e fala para ele, diz para ele o que é necessário para ele. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Uma cirurgia profunda na vida daquele homem. E aquilo espantou as pessoas quando Jesus falou. Jesus falou algo que chocou todos os presentes. O próprio Francesco lembrou na passagem, na mensagem passada, que adquirir sucesso financeiro, prosperidade material, naquele contexto, era sinônimo de reter a bênção de Deus sobre a vida dele. E quando Jesus confronta isso na vida daquele homem, as pessoas ficaram assim, abismadas. Não, a realidade desse Jesus para adquirir o reino dos céus é diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. E Jesus vai lá e bota o dedo na ferida daquele homem. Porque aquele homem, ele tinha uma idolatria no coração dele. E para reinar na nossa vida, Deus tem que tirar o que lá reina. Para Ele entrar no nosso coração e tomar conta da nossa vida, e esse tomar conta se estender para todas as áreas da nossa existência, Ele tem que destronar aquilo que está no trono. E no caso desse homem que estava no trono, era os recursos materiais, era a ganância, o acúmulo do dinheiro. Porque talvez esse homem colocava nos recursos e naquilo que ele tinha adquirido a segurança dele. Talvez no coração desse homem existia aquela coisa assim, pode vir, o que vier eu estou preparado para enfrentar. Pode vir o governo que for, eu estou preparado para enfrentar, porque afinal de contas eu tenho recursos, eu tenho ativos, e eu estou seguro, estou tranquilo.
Talvez no coração desse homem, a fé no dinheiro e talvez na ganância de acumular cada vez mais, estava muito proliferada. Estava muito proliferada. E Jesus fala isso para ele, que ele precisa ser curado. E qual é o remédio, né? Como é o tratamento para esse tumor que estava no coração dele? Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Dê o dinheiro aos pobres. Sabe que um dos sintomas de quando o dinheiro está imperando no nosso coração é quando a gente perde a nossa sensibilidade para com o pobre, para com o necessitado. É uma das evidências de que o dinheiro tem se transformado num ídolo para nós. Quando o sofrimento do outro pouco importa para nós. Quando o outro, ao estender a mão, nos pedindo ajuda, a gente vira as costas. É um dos indícios. Desafiador para nós. E dar o recurso de si mesmo aos pobres é algo muito, muito significativo. Certo americano, ele serviu as Forças Armadas americanas. E ele foi piloto ali, né, no exército americano durante alguns anos. Depois ele saiu do exército. E ele entrou ele se transformou num alguém que trabalha no banco. Durante toda a vida dele, esse americano, ele trabalhou no banco. E durante toda essa vida dele, ele juntou uma fortuna no banco, né? Os recursos dele para a aposentadoria dele. E quando ele se aposentou do banco, ele falou com a esposa dele o seguinte, essa é uma história verídica. Vamos servir a Deus numa missão, vamos escolher aí uma missão e vamos servir a Deus. A gente está aqui, nossos filhos já cresceram, a gente já está aqui com a nossa aposentadoria garantida. Vamos servir a Deus. Aí olharam uma ou outra, escolheram uma missão chamada Portas Abertas, que trabalha no interior do Amazonas do Brasil. E ali no Portas Abertas é bem interessante porque existem comunidades ribeirinhas que são inacessíveis por transporte terrestre, né? Somente via barco ou por avião. O avião decola e pousa no próprio rio para atender essas pessoas, levando auxílio para elas, levando recursos, pegando pessoas nas tribos que estão doentes, levando para a cidade grande para poder fazer algum tipo de tratamento. E esse homem, como tinha essa habilidade de pilotar, ele se dedicou junto com a esposa dele, os anos ali de vida da aposentadoria nesse local. Em determinado momento, um dos aviões de Portas Abertas teve um acidente e deu perda total naquele avião. Um avião de milhões de reais. E as pessoas se juntaram ali na equipe e para conversar, e como é que a gente vai fazer agora para continuar, manter a nossa missão. Esse avião está aqui e não tem o que fazer, daí, vamos fazer uma campanha, vamos juntar com as pessoas lá nas igrejas, levantar o recurso, orando, clamando a Deus. E esse senhor americano lá do fundo da sala levantou a mão e falou assim, pode comprar o avião, que eu tenho os meus recursos guardados. Eu pago do meu bolso. Pegou o dinheiro dele e comprou o avião. Ele falou assim, eu já entreguei a minha vida para Portas Abertas, para essa missão. Agora eu entrego também os meus recursos. E eu acho essa história muito, muito impactante. Sabe por quê? Porque nós investimos o nosso tempo para juntar o dinheiro. Cada um de nós aqui que trabalha, que recebe ali o recurso, é a sua vida que está sendo investida para ganhar aquele dinheiro, é ou não é? Nosso tempo vira recurso financeiro. E o que é lindo da história desse homem, que ele dedicou a vida dele, juntou o recurso, depois entregou a própria vida dele, aquilo que ele estava, talvez os melhores anos da vida dele, de tempo integral a Deus, e pegou tudo aquilo que havia de recurso sido ajuntado, foi e ofertou ainda para Deus. Ou seja, um homem que estava pronto para entregar a Deus a própria vida. Não guardou para si. E é incrível isso. Incrível essa história. E eu fico pensando, será que eu estaria preparado para isso? Será que... Por isso que eu comecei falando o quão desafiador é falar a respeito desse tema. Me colocando no lugar desse jovem rico, me colocando no lugar desse homem americano. Será que Deus me confiaria
os recursos ao ponto de eu não me apropriar desses recursos, mas entender que esses recursos, Deus está me confiando para que eu seja bênção na vida de outra pessoa. Na vida de outra pessoa. E ofertar para o necessitado é um forte indício de que o dinheiro não domina o coração que está ofertando. Eu tenho esse recurso, mas eu entrego. Sinal de que não é ele que me domina, mas ele está passando pelas minhas mãos. Passando pelas minhas mãos. Diante disso, ele ficou abatido. Versículo 22. Afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse homem, ele teve que tomar uma decisão, porque Jesus expôs ali o coração dele, não para humilhá-lo, não para destruí-lo, mas sim para curá-lo. Jesus falou, você precisa fazer uma cirurgia muito profunda na sua alma, se você quiser entrar no reino dos céus. E o remédio é esse. E aquele homem tinha que tomar uma decisão ali. Ou ele obedecia o que Cristo falou, ou ele virava as costas. E infelizmente, aquele homem, naquele momento, virou as costas para Deus. Virou as costas para Deus. E ele preferiu o dinheiro ao reino dos céus. Versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus respondeu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que significa um camelo e uma agulha? De maneira bem... A resposta mais simples é a melhor. O camelo, naquela época, era o maior animal que eles conheciam ali. Um camelo é grande. Quando você for no zoológico, já viu um camelo mesmo? Ele é grandão, né? Um camelo. E a agulha era o menor objeto que eles conheciam. Então, Jesus ele faz esse superlativo. Ele compara a dificuldade que é de um camelo, essa coisa grande, passar aqui dentro dessa agulha, que é esse menor objeto que a gente entende. Ele usa essa ilustração para que as pessoas se deparem com aquela realidade. Como é difícil? Por quê? Porque para o camelo entrar no furo da agulha, ou para o rico entrar no reino dos céus, ele tem que destronar tudo aquilo que para esse mundo é tido como vitorioso, como valioso. O dinheiro, ele vai e vem, meus queridos. Essa é a mais pura verdade. O dinheiro ele está na nossa mão hoje, dá um revés no trabalho, daqui a pouco ele não está mais. Comprou determinada ação, deu um pepino lá, perdeu. Ou às vezes a pessoa não tem nada, dá um revés, a pessoa tem. E é incrível que Paulo, em Filipenses, ele fala que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou passando necessidade, fala lá em Filipenses capítulo 4. E no final ele coloca, tudo posso naquele que me fortalece. A gente gosta desse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Algumas pessoas até fazem a tatuagem, assim, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o pessoal esquece de tatuar o contexto desse versículo. Seria legal tatuar o capítulo todo, né? Porque o que Paulo está falando é que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tendo muito e passando necessidade. Não é só viver com essa teologia do contentamento, né? Não é só quando a gente está passando necessidade, mas também quando a gente tem muita abundância. Ele aprendeu, e se ele aprendeu, isso era algo que ele não sabia antes. Ele teve que aprender a fazer isso. E se ele aprendeu, cada um de nós também pode aprender. Nós podemos aprender, porque afinal de contas, é a pergunta que termina aqui nesse texto. Os discípulos, eles ficam perplexos e perguntam ao outro. Nesse caso, quem pode ser salvo? Aí Jesus olha para eles e responde, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas
são possíveis para Deus. Somente Deus tem o poder de destronar qualquer outro Deus do nosso coração e nos presentear a salvação. Somente o Espírito Santo de Deus agindo em nós é capaz de fazer essa cirurgia tão profunda no nosso coração, de tirar aquilo que está se apoderando de nós. E no caso do jovem rico, era o dinheiro, mas a idolatria ela pode se manifestar de diversas maneiras na vida de cada um de nós. De cada um de nós. E para terminar, eu coloquei aqui 4 aplicações, no formato de 4 perguntas para nós. Ao vermos todo esse texto, né? Ao ouvirmos, meditarmos, a gente levar 4 perguntas para ressoar diante de nós, na nossa mente essa semana. A primeira delas é o seguinte, se você quiser anotar aí, anote. Quanto eu tenho me preocupado com o exterior em detrimento do interior? Primeiro ponto que a gente tem que pensar, aquele homem ele estava muito preocupado com o exterior. Mas o quanto que a gente, trazendo para a nossa vida, quanto eu tenho me preocupado com o exterior em detrimento do interior? Segundo, o que tem ocupado papel central na minha vida? O que está no trono da minha vida? Aquilo que se tirar de mim, o meu mundo desmorona. Se o que você responde, se o que eu respondo para essa pergunta for qualquer coisa diferente de Deus, que ocupa o topo da nossa mente, do nosso coração, do nosso amor, da nossa devoção, isso tem que ser destronado. Tem que cair por terra isso. Se nós quisermos que realmente reine Deus no nosso coração. O que tem ocupado o papel central na minha vida? Terceira pergunta. Que passos tenho que dar hoje para destronar o falso Deus que está reinando em mim? Que atitude você tem que tomar no dia de hoje, prática, para mudar essa realidade em que você tem vivido? É a terceira pergunta. E a última aqui. Como eu posso ser usado por Deus para ajudar os necessitados? Como que eu posso ser usado por Deus para estender a mão àquele que necessita? Diante dessas perguntas, eu te convido a ficar de pé junto comigo, para a gente terminar agora de manhã. Vamos orar ao nosso Deus. Colocar o nosso coração diante dele. Feche os teus olhos aí comigo. Deus e Pai Celestial, obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado porque a Tua palavra ela é incrível, Deus, tão atual para nós, Pai. E tão desafiadora também para todos que estão aqui, Pai. Nos enxergamos nesse homem, Pai. Aquilo que temos muitas vezes é a fonte da nossa confiança e da nossa esperança. E nós queremos nessa manhã destronar tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria pertencer ao Senhor na nossa vida. Cura-nos, Pai. Queremos sair daqui curados, Pai. Nos ajuda, Pai, a estender a mão ao necessitado, Pai. Nos ajuda a ser sensível, Pai, ao outro, Pai. E Deus, que possamos ter uma atitude diferente desse jovem que virou as costas para Deus, mas sim fazer o que for necessário para sermos curados, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, nessa manhã. Amém. Amém, meus queridos? Aproveita para dar um abraço aí na pessoa que está contigo. Uma boa semana a todos. E a gente se vê na próxima.